Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos então hoje trabalhar um pouquinho sobre História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui falando um pouquinho mais sobre História do Direito. Hoje, mais precisamente, sobre o direito na Roma Antiga. Hoje nós temos a contribuição do texto aqui com o professor Vicente Bagnoli, a professora Suzana Barbosa e a professora Cristina Oliveira, que vão fazer as contribuições com o texto hoje, ao qual nós estaremos discutindo aqui sobre essa característica do direito na Antiguidade, mais precisamente na Roma Antiga. Vamos então ao nosso primeiro slide. A história do direito romano compreende 3 períodos históricos que são: primeiro, a realeza, composto por um rei ao qual foi uma sequência de 7 reis, o primeiro sendo Rômulo e o sétimo Tarquínio, conhecido como Soberbo. Segundo ponto, nós temos aqui a república. Nessa fase o poder foi repartido entre os patrícios, os quais passaram a monopolizar os setores econômico e político. Esses eram administrados pelo Senado, magistrados e Assembleia. Terceira fase que nós temos é o Império. Nessa fase, os imperadores adotaram o título de César. O primeiro deles foi Otávio Augusto, seguido de 12 Césares. É importante nós entendermos que dentro dessa fase nós temos os diversos períodos históricos e as diferenças que ocorrem na história da Roma Antiga. É dentro dessa característica que a gente vai perceber que as mudanças relacionadas ao direito elas vão ocorrer dentro desse cenário. Então é importante nós entendermos que cada uma dessas fases elas terão efetivamente características diferentes, mesmo porque o seu processo de gestão, de administração, ele também é diferenciado em cada um desses períodos. Vamos ao nosso próximo slide. Durante a realeza, o rei era o único magistrado e comandante supremo do exército, e o poder da polícia exercia a função de sacerdote e era indispensável pelos seus atos e decisões. O Senado era subordinado ao rei, era constituído inicialmente por 100 senadores, e depois passou para um número de 300 senadores. Era tido como um conselho do rei e tinha como atribuições: primeiro, consultiva em momentos relevantes e de necessidade. O rei solicitava uma consulta. Segundo, confirmatória de todas as deliberações resultantes dos comícios e deveria passar pela confirmação do Senado para se tornarem válidas. Aqui a gente pode perceber, dentro dessa característica, que durante a realeza o rei efetivamente tinha um poder máximo. Tinha algumas estruturas que davam suporte, quando necessário e quando solicitado pelo rei, que efetivamente estavam ao seu serviço. Então é importante a gente entender que a centralização desse poder relacionava-se basicamente com essa característica. Portanto, todas as decisões, todas as ações ficavam efetivamente na mão desse rei. Vamos adiante então. O povo era dividido em tribos e cúrias, sendo que, embora seja objeto de debates e controvérsias, a organização social era composta pela gens, clientela e plebe. O gens era constituído por um agrupamento de famílias com caráter político, que tinha um chefe que conduzia rituais religiosos e era responsável pela conservação dos costumes. A clientela constituía uma relação semelhante à vassalagem. Recebiam dos gentiles, patriciados, assistência e proteção. A plebe formava um mundo à parte, não tinham direitos cívicos, sendo, portanto, destituídos de pátria. Nota-se que o período da realeza constitui um momento inicial, com organização primitiva e essencialmente religiosa. Aqui a gente tem então a primeira fase, essa primeira característica, quando tratamos essencialmente dessa perspectiva, em outras palavras, da formação, né, que nós temos aí da relação e toda a estrutura que vai compor então a realeza, né? Então essa primeira fase que nós temos ali, que é onde você tem a composição de um rei centralizador,
um rei que tem esse domínio, né, em grande parte de tudo aquilo que é estruturado dentro da Roma Antiga, né? Então ele tem esse controle, sem dúvida nenhuma. E também tem alguns suportes, né, ao qual a gente pode observar, que seriam aqueles que vão dar efetivamente um suporte, né? E esse suporte seria o quê? Seria algumas análises, seria algumas interpretações solicitadas pelo rei, mas todos efetivamente abaixo, né, das decisões do rei. Vamos adiante então no nosso próximo slide. No que tange à República, a organização político-jurídica de Roma, existiam múltiplas assembleias além do Senado, que são: primeira, Curiata Comitia, não apresentava um papel importante no período da República. Segundo, Centuriata Comitia, competia-lhes a escolha dos pretores, de cônsules e de votação em leis, e a ocupação de cargos na magistratura. Tribuna Comitia. Eram assembleias tribais tendo a responsabilidades locais, como intervir nas eleições de magistrados. Concilia Plebis, assembleia da plebe, que elegiam os tribunos e votavam plebiscitos e leis direcionadas à plebe. Aqui a gente já pode perceber que esse processo, né, quando vamos tratar basicamente da República e não mais da realeza, a gente percebe que já existem algumas mudanças em torno da sua estruturação. Então você tem setores aos quais, na sua maioria, tem as suas responsabilidades e suas ações dentro desse cenário, né? Que seria, em outras palavras, um cenário de mudança que ocorreu se nós pensarmos e compararmos então com o período da realeza. Então o período da República vai trazer para nós algumas destas mudanças instituídas na Roma Antiga, ok? Vamos adiante então no nosso próximo slide. É importante apontar as fontes do direito na República, os quais podem ser relacionadas como três. Primeira, costumes. Segundo, as leis. Terceiro, editos do magistrado. O primeiro era a principal fonte de direito, notadamente em razão da atividade dos jurisconsultos, os quais moldavam as tradições primitivas às novas relações sociais. As leis teriam duas modalidades. Primeiro, lex rogata, a mais notória da República, é quando a proposta por um magistrado é aprovada pelos comícios. Lex data, lei das 12 tábuas, são leis elaboradas por magistrados em virtude de poderes concedidos pelos comícios. Aqui a gente já pode perceber que esse processo ele já vai se constituindo, vai tomando um formato mais amplo, né? Que, em outras palavras, se nós analisarmos o direito, ele vai começando a ter uma complexidade maior, ou seja, utilizando diversos outros setores para as necessidades as quais elas aparecem diante da característica da composição de instituições e como efetivamente é praticado o direito. Vamos adiante então no nosso próximo slide. A ampliação do poder do príncipe tornou-se perceptível com a redução das atribuições do Senado. Com essas modificações na organização político e jurídica, as fontes do direito passaram a ser, primeiro, costume. Para sua aplicação, era necessário a prática reiterada, consequentemente sem interrupções, e pressupunha um consentimento tácito do povo. Segundo, leis comiciais. A aprovação de leis pelos comícios chegou ao seu apogeu com o imperador Augusto, sendo que depois dele iniciou-se um período de redução da sua importância, até o definitivo exaurimento da participação dos comícios na atividade legislativa. Um aspecto importante que nós precisamos colocar aqui, que a relação, por exemplo, dos costumes, ela vai ser apreciada de uma forma assim bem positiva dentro desse cenário. Então, quando falamos em costumes, nós estamos falando de um aspecto extremamente importante, né, que faz parte de todo esse cenário. Vamos continuar agora o próximo slide. Edito dos magistrados. Nessa fase, o direito romano,
Os pretores não trouxeram maiores inovações em relação aos seus antecessores. Gradativamente, foi diminuindo o seu poder de efetuar um programa novo que traria alterações e melhorias. Com o imperador Adriano, foram sistematizados os editos dos magistrados e o resultado dessa organização de textos foi o Edictum Perpetuum. Senatus Consultus. São as deliberações do Senato. Houve um acúmulo de poder pelo príncipe e nesse sentido alterou a participação do Senado às propostas por ele apresentado. Ao Senado somente recebiam aprovação, escravizando-se, portanto, as funções do Senado. Nessa fase aqui a gente já vai perceber uma centralização maior, né, com relação a essa estrutura do poder. Então o poder ele começa a tomar um formato diferenciado, um formato mais forte. O que a gente está percebendo diante dessas relações apresentadas aqui. Vamos observar na sequência essas relações citadas, né, diante dessa perspectiva do texto. Vamos adiante ao próximo slide. Constituições imperiais. Expressamente não se encontra nenhum documento da época, uma delegação ao príncipe da competência de legislar. Contudo, esse na prática inferiu na legislação por meio das constituições imperiais, que inseria novos preceitos jurídicos que eram respeitados e seguidos por todos. Respostas dos jurisconsultos. Augusto passou-se a conceder a alguns jurisconsultos o privilégio de terem suas respostas às consultas da maior autoridade do que as demais, no caso de terem expedidos duas respostas com autoridades divergentes. Cabia ao juiz decidir qual delas seria seguida. A gente consegue perceber aqui que algumas flexibilizações elas vão ocorrer, né? E de certa forma essa estrutura, né, como eu havia falado para vocês, agora já tratando da relação do Império, nós temos então uma condição muito mais forte na sua complexidade, né? Então dentro dessa relação, o papel do Senado, o papel efetivo dos Césares, eles vão ser principais coordenadores de todo esse processo, mas de certa forma nós temos aí diversos setores que vão participar também desse comando, dessa organização. Então é importante nós entendermos que esse processo hierárquico ele começa a ter uma complexidade maior e ao mesmo tempo as funções passam a ser as mais diversas, o que antes efetivamente era mais centralizado. Vamos ao próximo slide. Instituições de direito romano, objetivo e subjetivo. Primeiro, direito antigo. Nesse momento pré-clássico, o costume e a lei das 12 tábuas eram as principais fontes do direito. O formalismo era excessivo, preponderante em relações à vontade dos sujeitos. Todavia, isso não impedia a atuação dos jurisconsultos, os quais contribuíam para a adaptação e evolução do direito nas sociedades romanas. Direito clássico. Surgem duas necessidades: iure gentium, aplicável tanto para os estrangeiros, bem como para os romanos, sem diferenciações de tratamento. Assim, outras leis também vieram a contemplar várias lacunas anteriormente existentes. Aqui a gente consegue perceber que essas mudanças elas começam a tomar um formato muito maior, com relação aos direitos, com relação aos deveres que vão acontecer efetivamente dentro de todo esse corpo constituído, né, e aperfeiçoado pelo direito romano. Vamos adiante então no nosso próximo slide. Direito pós-clássico. Aqui temos a participação do Estado na elaboração do direito. Passou a ser crescente por meio das constituições imperiais, sendo que nesse período desapareceu a diferenciação entre iuris civili, iuris honarium e iuris extraordinarium, pois a preponderância do Estado na criação do direito tornou-se quase exclusiva. Assim, o direito pós-clássico constituía-se como um direito decadente, que foi caracterizado principalmente pela compilação de todo o direito, famoso Corpus Iuris Civilis.
Aqui efetivamente, então nós temos toda essa estruturação apresentada por essa característica do direito romano. Então nós percebemos que o direito romano ele foi iniciando de uma forma, eu diria, tímida, posteriormente ele teve os seus avanços e consequentemente nós tivemos então uma complexidade maior diante da relação do direito. É importante nós entendermos, quando a gente vai falar basicamente nessa estrutura composta pelo Corpus Iuris Civilis, nós estamos, em outras palavras, citando a compilação, aonde todas as leis elas foram reunidas diante de uma mesma estrutura. Isso efetivamente passa a ser uma inovação muito grande, passa a ser um avanço muito grande. Diante dessa relação, a gente percebe que essas contribuições, elas vão, em outras palavras, trazer essa referência que é uma referência nova, ao qual você vai conseguir observar um processo maior, né, diante de toda a relação e toda a complexidade que se apresenta na estrutura do direito. Espero que tenha contribuído com vocês essas informações e nos encontramos então no nosso próximo vídeo.